Sejam todos muito bem-vindos. Olha, você não percebe, se calhar, a emoção que dá de saber que estou mais uma vez aqui e na tua companhia. Meu amigo, é muita alegria. E o programa Hora de Aprender é assim, ele transborda alegria para você, tá? E hoje trouxemos mais uma dinâmica muito boa através do ramo da aprendizagem. Olha, vamos acompanhar aqui, através dessa aula, quais são as regras de acentuação de uma palavra. Onde é que a palavra leva o acento. Muitas vezes nós desconhecemos esta regra e ficamos onde acentuar e como acentuar, qual é a regra. Então acompanhe esta aula que é muito delineada para você que quer aprender como acentuar uma palavra e seguir a regra detalhada, tá? Fica aí e acompanhe esta aula comigo. Bora lá! Olá, caros alunos e alunas. Bem-vindos à segunda aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre a acentuação das palavras. Quando ouvo falar de acentuação de palavras, talvez venham algumas perguntas à sua mente. O que é isso, acentuação de palavras? Que tipos de acentuação existem? E como eu posso classificar as palavras em relação à acentuação? E uma última pergunta muito importante. Quais são as regras que existem para eu usar um acento ao escrever uma palavra? Então nós vamos apresentar aqui algumas regras que vão ajudar-nos a entender como é que funciona o processo de acentuação das palavras em português. O primeiro elemento importante a saber é o seguinte: a acentuação tem a ver com a pronúncia ou a escrita de um acento numa palavra. Isso quer dizer que existem dois tipos de acentuação. O primeiro tipo tem a ver com a pronúncia, chama-se acentuação tônica. Ao pronunciarmos uma palavra, normalmente há uma sílaba que soa com mais força, com mais intensidade. Esta sílaba recebe o nome de tônica. A acentuação tônica refere-se à sílaba pronunciada com maior emissão de voz numa determinada palavra. Por exemplo, nós temos aqui 9 palavras. A primeira é café. A última é espetáculo. Todas estas palavras têm uma sílaba tônica, ou seja, há uma sílaba em cada uma delas que pronunciamos com mais força. Para descobrirmos qual é, sigamos a orientação que vamos passar agora. Vamos imaginar que estas 9 palavras são nomes de pessoas que estão um pouco afastadas de nós e nós queremos chamar essas pessoas. Devemos chamá-las com uma voz mais forte. Então vamos imaginar alguém que se chama Café. Vamos chamá-lo Café! Café! Qual é a sílaba que saiu com mais força? Será K ou Fé? Novamente. Café! 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 Claramente é a sílaba Fé que saiu com mais intensidade. Então, esta sílaba sublinhada recebe o nome de tônica, porque é pronunciada com maior intensidade de voz. Nas palavras intermédias, vamos trabalhar com a palavra quadro. O exercício é o mesmo: chamar a pessoa que está distante com uma voz mais forte. Quadro! 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 Que sílaba foi pronunciada com mais intensidade de voz? Claramente é o quá. Vamos sublinhar também esta sílaba tônica. No último grupo de palavras, vamos fazer o exercício com a primeira palavra. Matemática, matemática, matemática.
Claramente, a sílaba tônica é o segundo má. Vamos sublinhar. Se repararmos, a sílaba tônica pode ter 3 posições numa palavra em língua portuguesa. Na palavra café, a sílaba tônica posiciona-se em último lugar. Então, última sílaba da palavra. Na palavra quadro, a sílaba tônica posiciona-se no penúltimo lugar. Então, penúltima sílaba. E na palavra matemática, a sílaba tônica posiciona-se em antepenúltimo lugar. Então, é antepenúltima sílaba. Na realidade, a contagem das sílabas tônicas deve ser feita do fim da palavra para o seu princípio. Em outras palavras, a contagem da sílaba tônica deve ser feita da direita para a esquerda. Por isso, aqui nós temos fé, última sílaba, cá, penúltima. Na palavra quadro, dru, última sílaba, quá, penúltima sílaba. Na palavra matemática, cá, última sílaba, ti, penúltima sílaba, ma, antepenúltima sílaba. De acordo com a posição da sílaba tônica na palavra, a palavra vai receber uma classificação relativamente à acentuação tônica. Estamos a falar da acentuação na pronúncia. Se a sílaba tônica da palavra for a última, a palavra vai classificar-se como aguda. As palavras agudas são aquelas que têm por sílaba tônica a última. Por exemplo, em amor, pronunciando amor, temos como sílaba tônica a última, que é mor. Em mel, visto que a palavra mel é monossilábica, mono, sílaba, quer dizer, uma palavra com uma só sílaba, esta única sílaba é também a última. Então, as palavras que só têm uma sílaba são agudas. Mel é um exemplo disso. Outra regra. Se a sílaba tônica, aquela sílaba que pronunciamos com mais intensidade de voz, for a penúltima da palavra, então esta palavra será classificada como grave. Então, a palavra quadro faz parte do grupo das palavras graves. Uma palavra grave é aquela que tem por sílaba tônica a penúltima. Temos aqui mais 2 exemplos. A palavra móvel, então, mo é a sílaba tônica, que é a penúltima. A palavra filho, então, tem por sílaba tônica fi, que é também a penúltima. As palavras graves têm por sílaba tônica a penúltima. Por fim, quando a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima, aquela que aparece antes da penúltima, então a classificação da palavra é esdrúxula. Então, as palavras esdrúxulas são aquelas que têm por sílaba tônica a antepenúltima. Para além da palavra matemática, temos farmacêutico. Última sílaba, cu. Penúltima sílaba, ti. Antepenúltima sílaba, seu. Espetáculo, última sílaba, lu. Penúltima sílaba, cu. Antepenúltima sílaba, tá. Então, temos aqui também 3 palavras esdrúxulas. Vamos recapitular para retermos a matéria. As palavras quanto ao acento tônico podem classificar-se de 3 maneiras, dependendo da posição da sílaba tônica na palavra. Se a sílaba tônica for a última,
então a palavra será classificada como aguda. Café, amor, mel e outras palavras. Se a sílaba tônica for a penúltima, então a palavra vai classificar-se como grave em relação ao acento tônico. Exemplos: quadro, móvel, filho. As palavras esdrúxulas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Matemática, farmacêutico, espetáculo. Desta maneira, aprendemos a identificar a sílaba tônica, aquela numa palavra pronunciada com mais intensidade de voz, e também aprendemos a classificar as palavras em relação à posição da sílaba tônica na palavra. Hoje ficamos por aqui, então, na próxima aula, vamos então ter mais uma novidade. Espero que estejam conectados para assistir à próxima aula. Certo, olha, a regra da acentuação da palavra final é muito fácil. A partir de hoje nós já sabemos, então não vamos mais nos perder. Você que tinha dificuldade, hoje você já ultrapassou isso. Muito bem, meu amigo, nós ficamos por aqui. Prometemos voltar amanhã às 11 horas, tá? Então não te desligues. Nós estamos 24 horas por dia, através do canal 36 da TV Cabo Angola, do pacote DSTV. Patrocina o nosso programa. Você que está interessado, deixa a tua mensagem aqui na nossa página e nós estaremos a promover os teus serviços a partir do nosso programa. Meu amigo e minha amiga, fica aqui a dica. Não te esqueças de acentuar as palavras corretamente. Nós agradecemos o carinho da tua audiência e recebe este caloroso abraço da equipa vasta da TVM. Tchau!